Pessoal, assistam agora a segunda parte da aula de técnicas de solda. Quem não assistiu, busca lá no canal, volta lá para que vocês tenham um bom entendimento, ok? Então, vamos lá. Estanho, vamos falar do estanho, né? Que é um insumo utilizado aí nos nossos procedimentos de solda. A solda ela é formada basicamente por estanho e chumbo, nem todas, vamos ver isso daqui a pouco, além de outros componentes em menor quantidade. Por isso, em alguns lugares, é comum se ouvir o termo estanhar ao se referir à solda de eletrônicos. Então, estanhar, tá? Para quem está começando agora, é a mesma coisa que soldar, tá bom? O estanho que nós utilizamos aí na grande maioria dos procedimentos de solda, ele é chamado de tin lead. O estanho tin lead, ele tem uma liga de estanho e chumbo, é uma mistura de estanho e chumbo. Ele tem aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo. É uma das mais usadas para processos de montagem de placas de circuitos eletrônicos, pois possui um ótimo grau de molhagem e excelentes características no que se refere ao acabamento de produto final. Tá? Então, esse grau alto de molhagem ajuda bastante em procedimentos de solda, em procedimentos de união intermetálica. E o estanho de tin lead, ele tem outras vantagens e desvantagens que eu vou estar citando no decorrer desse vídeo. Desvantagens. As desvantagens é que o chumbo ele é um metal pesado, ele contamina os lençóis freáticos, tem um alto potencial de bioacumulação, contaminação de ecossistemas, ele causa danos ao sistema nervoso, ao sistema gastro, aos ossos. Se jogado em lixões e queimado, ele joga substâncias aí na atmosfera. Tem uma série de desvantagens, né? Os metais pesados, né? Não só o chumbo, outros mais. Mas vamos falar do chumbo, que é a parte aí do nosso estanho, né? Em função disso, em 2006, em julho de 2006, a União Europeia, junto com outros países da América e da Ásia, seguindo orientações aí de uma lei de proteção ambiental, fizeram um tratado, né? Na verdade, esse tratado tem o nome de Diretiva HORS, ou Norma HORS, tá? Dentro desse tratado foi combinado, né, ou foi abolido, né, todos os produtos que continham chumbo em sua composição e adotou-se a liga de prata no lugar das soldas. Então a solda com chumbo, que tinha um ponto de fusão bom, de aproximadamente 183 graus, aí mudou, tá? Então a partir de... Então já entendo, quando vocês ouvirem falar de lead free, diretiva ROS, tratado lead free, então tudo isso aí tem a ver com essa lei de proteção ambiental, né, que sugeriu, né, que a partir dessa data esses países não colocassem mais chumbo na composição dos equipamentos eletrônicos, não na composição do estanho, em placas em geral. Proibiu-se a entrada de chumbo nesses países, ok? E aí adotou-se a lead free, que é a solda sem chumbo. Vocês vão ver falar muito disso também. A solda sem chumbo ou lead free, ela possui um ponto de fusão mais alto, tá? Lembre-se que o tin lead é 183 graus, que é relativamente baixo, né? Já na lead free, para dar ponto de fusão, fica de 217 a 223 graus, mais ou menos. Tá? E a lead free, ela apresenta aí baixa maleabilidade. Isso é, ela é menos flexível do que a solda com chumbo. E, consequentemente, ela se tornou mais quebradiça. Daí surgiram os problemas de solda fria, que impedem os componentes eletrônicos de funcionarem. Então é isso, tá? A lead free, que é a nova solda, né, que surgiu a partir de 2006, ela apresenta baixa maleabilidade e ponto de fusão mais alto. E isso tornou, né, os equipamentos mais frágeis a impactos e a quedas, porque como ela tem menor maleabilidade, ela é menos flexível, né? Então, após uma queda, a chance dela trincar é muito maior. E é o que tem acontecido, pessoal. Foi a partir daí que começou a surgir os problemas de solda fria dos componentes eletrônicos, principalmente os circuitos integrados de tipo BGA, Ball Grid Array, que é esses componentes aí que a gente
utiliza de esferas, né, para fazer conexão com a placa. Então, esses componentes aí, codec de áudio, a CPU de baseband do iPhone 6, o codec de áudio do iPhone 7, tá? Vários componentes aí, PMIC, né? Depois de uma queda, eles deixam de funcionar em função disso. Não é porque ele queima, né? Porque ele dá um defeito interno. O problema está com a solda, tá? É por isso que surgiu a palavra reflow, tá? O reflow ele veio, né, para derreter esse estanho que está trincado, para que ele dê ponto de fusão e se torne líquido, e ao resfriar, ele se funde de novo e essa trinca desaparece. Tá? O problema é que quando a solda é lead free, ela é de prata, né, pode ser que ele volte a se quebrar novamente. Tá? Então, por isso que muitos técnicos, ao invés de fazer o reflow, eles acabam retirando o componente e faz o reballing. Porque quando você faz o reballing, você utiliza essa solda Team Lead, né, que a gente compra esses potinhos aí de... Aqui, ó, tem uma Team Lead aqui. Esses potinhos aí que a gente compra aqui no Brasil, né? Aliás, ela é comprada aqui no Brasil, mas ela vem de fora. Então, os países adotaram aí a diretiva ROS, né? A norma ROS, em placas, né? Eles não utilizam em placas, mas eles continuam produzindo a Team Lead, a solda com chumbo, né? Então, no reflow, pessoal, quando você faz o reflow, resolve o problema, tá? Pode ser que o defeito não volte mais. Só que se voltar, o ideal é que você faça o rebalde, porque na técnica do rebalde, você acaba trocando o tipo de solda. Você coloca essa solda aqui, que é ruim para o planeta, mas é melhor para o componente eletrônico. Ela é mais forte, né? Ela possui mais molhagem e também ela é mais maleável. Tá? Além duas palavras meio complicadas que se parecem, molhagem e maleabilidade, né? Mas essa aqui apresenta essas condições melhores nessas duas situações, tá bom? Bom, eu deixei aqui uma tabela de fusão para que vocês possam depois copiar, dar um print aí no vídeo e anotar em algum lugar, mas também isso aqui é muito fácil de decorar. As três soldas aí mais utilizadas por nós. Então eu deixei aqui a estanho com bismuto, que é a de baixo ponto de fusão, ela dá fusão em aproximadamente 138 graus. A segunda aqui do meio é a Tin Lead, né, que contém estanho e chumbo, ela dá fusão em 183 graus, tá? É a mais utilizada, né? E por último, a lead free, que é a estanho com prata, que dá fusão em 223 graus. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, tá? Existe uma diferença, uma discrepância um pouco grande aí entre a lead free e a de baixo ponto de fusão, né? Que é 138 e 223 graus. Então, quando vocês precisarem remover blindagens, né? Retirar algum componente onde existe uma certa dificuldade, está demorando um pouco para sair, utilizem aí uma ajuda colocando o estanho de baixa fusão no procedimento. Se você for retirar uma blindagem de uma placa lead free, né, que tem estanho lá de 223 graus de fusão, acrescenta um pouco do estanho de baixa fusão em cima dessa blindagem, que ele vai ajudar a derreter o estanho de liga de prata mais rápido, tá bom? Isso também é útil até para limpar os pads. Aqui, quando você tira, por exemplo, tirou um codec de áudio aí de um iPhone, quer fazer uma limpezinha ali nos pads, acrescenta um pouco de estanho de baixa fusão e faz a limpeza. Vocês só não devem usar o estanho de baixa fusão para fazer o reballing. Tá? Se vocês fizerem reballing no seio com baixa fusão, colocar ele na placa, vocês vão ter outros componentes ao lado, componentes vizinhos desse que vocês rebalaram, né, e trocaram, que estão ainda com a solda lead free. Então, se em algum outro momento vocês precisarem fazer uma ressolda nesses outros componentes ou retirar um componente vizinho desse que vocês rebalaram, o que foi rebalado, ele vai dar fusão mais rápido e ele vai se movimentar. Então, pode ser que vocês tenham algum tipo de problema, tá? Então, o estanho de baixa fusão, ele é bom para vocês limparem, para retirar, fazer alguns tipos de solda. Mas não façam rebalde, não, tá? Façam o rebalde com o Team Lead mesmo, né? Que é o de 183 graus, que ele está mais próximo aí do original aí que veio na placa de vocês, tá bom? Aqui eu deixei alguns exemplos aí de soldas que podem, aliás, uma pode funcionar bem e as outras podem causar mau funcionamento aí nos circuitos integrados, né?
Então, na primeira imagem aqui, onde eu estou circulando com o mouse, eu tenho uma solda que eu considero aí perfeita, né? Ela está brilhante, em boa quantidade e vai funcionar bem. Eu tenho uma segunda situação onde foi aquecido demais, excesso de calor, foi dado muito calor. Quando você dá muito calor em materiais metálicos, né? E ultrapassa um tempo de limite também de temperatura, eles desenvolvem um fenômeno chamado de efeito intermetálico, é uma reação, tá? É uma reação química, né, causada pela temperatura. Então, quando ele sofre, desenvolve esse efeito intermetálico, após ele se resfriar, ele pode se tornar quebradiço e pode surgir o problema aí de trincas aí que causa, que é a solda fria que a gente conhece, né? Então, o calor exagerado também é ruim. Calor é uma energia também, e a energia ela tem limite para trabalhar em determinados materiais, ok? Aqui eu tenho uma situação onde tem muito estanho também é ruim, tá, gente? Tem muitas pessoas aí, muitos técnicos que acham, vou botar bastante estanho aí, que vai ficar mais bem soldado. Só que o estanho, ele é condutor, tá? O espaço entre um componente e outro é muito pequeno, às vezes é dado em microns, tá? Para vocês terem uma ideia do que é um micron, pega um milésimo e divide por mil. A milésima parte pega um milímetro, né? É um milímetro. É milímetro? É milímetro, é. Fiquei meio perdido agora. A milésima parte de um milímetro é um micron. Tá? Então é muito pequeno. Então, se você tem 3 microns de distância, né, de uma esfera para outra, e você coloca estanho demais nessas esferas, ele vai se aproximar. E talvez ele passe a conduzir por aproximação. Então, isso aí pode fazer com que o circuito integrado não funcione. Tá? Ele causa algum tipo de resistência ou alguma flutuação. Ele altera alguma coisa ali quando ele começar a entrar em funcionamento. Então, respeitem, tá? Esse espaçamento que foi deixado, que ele é importante também. A quarta situação é uma solda que já está trincada, tá? Então, se vocês pegarem esse tipo de situação, renovem essa solda, tá? Usem os insumos adequados, removam essa solda e refaçam ela de novo, porque solda trincada também, ela pode até estar funcionando, mas ela vai apresentar defeito futuramente. Então, o ideal é que a solda seja em boa quantidade, nem mais, nem menos, seja brilhante, né? Fique bem acabada e termine o serviço limpo, ok? Não deixe impurezas após terminar um procedimento de solda.